Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala pessoal, tudo bom? Olha só, que estranho, não é mesmo esse formato? Mas é que a gente está no meio de uma discussão aqui de bastidores e a gente resolveu, vamos gravar. Porque são essas reuniões, esses conversas, debates, são muito mais legais que às vezes as frases, a gente está dizendo muita coisa por baixo. E o papo começou porque a gente, quando dá algumas aulas assim, em umas escolas em company, a gente traz coisas que a gente vive em nossas vidas. E eu trouxe uma experiência que eu tive, numa palestra que eu fui, peguei, montei isso e coloquei numa aula. Quando fui ver, anos depois, várias pessoas estão usando essa mesma aula sem a minha história por trás, sem história. Estou falando de propriedade intelectual, estou falando de posse, era minha mesmo, era da pessoa que estava palestrando, mas como é que a gente vê isso, né? E galera, onde a gente está no meio dessa conversa, esse papo caloradíssimo que mereceu essa abertura para o mundo? Deixa eu comentar sobre isso, porque na verdade essa discussão também veio de uma indecisão, né? Eu sou a favor ou contra direitos autorais? Eu não sei, porque momentos eu entendo, putz, isso aqui é importante, eu tenho que dar valor pro criador, porque senão como é que é a motivação do cara criar? Por outro lado, eu vejo, cara, direito autoral é isso, assistir uma palestra, eu quero repetir a frase, eu posso, nós estamos usando frases aqui, eu teria que pagar o direito autoral do dono da frase, porque eu estou discutindo ela, então esse limiar é muito difícil, né? Será que a gente, quando cria coisas, isso não está para o mundo, ainda mais no mundo colaborativo, onde cada um vai botando uma peça nova, e aí... Um sentido novo, né? Ou um sentido novo para algo que estava alocado num contexto Y e para um contexto X, e aí a gente começa a ter outros tipos de percepções. Eu acho legal, cara, porque... E antes de falar o que eu acho do direito autoral, deixa eu trazer uma coisa que eu acho muito legal. O que a gente está fazendo aqui nesse momento é o que a gente se propôs a fazer lá atrás, no Ampliadamente, né? Vamos bater papo sobre coisas. A gente começou a bater papo antes da gravação. Não, para um pouquinho, grava, porque a gente já está batendo papo. O que a gente já está fazendo já é podcast, então grava. Então é torto, mas é bom. Quando eu falo de direito autoral, cara, eu vou em alguns lugares. Eu também, assim como o Daniel, eu não sei se eu tenho eu não tenho uma convicção plena e absoluta. Eu sou fluido nessa opinião. Olha ali, ó. Olha ali, o jabá do canal. Eu ando um pouco fluido, assim. Eu imagino o seguinte, o Ale viveu uma experiência assistindo uma palestra de uma pessoa. A palestra é dela, né? Foi da pessoa que estava dando. Mas a experiência foi tua. Agora, a experiência... Eu acho que a tua sacada foi conseguir pegar aquela experiência e conectar em um assunto específico e trazer aquilo para esse assunto. Por isso é teu. Deixa de ser a palestra, porque a riqueza da história ali não é a história que a gente conta dela, mas é a conexão da história com o conteúdo que tu trouxeste, né? E como a gente é amigo, eu uso sem pagar royalties nenhum. Né? Não, mas aí eu pergunto, mas eu concordo contigo. Não, eu vou chegar na lei. Vai lá. Eu vou chegar na lei. Assim, eu, por ser amigo, trabalho sem royalty. Os outros, depois tu discute se deveriam pagar royalty ou não. Tá? O ponto é, aonde eu vou, tá? Quando a gente está fazendo um treinamento por alguma escola, e a escola está me remunerando para uma montagem de um material, aí eu acho que talvez o material seja dela. Fique para a escola. Eu vou um pouco nesse lugar. Um autor que recebe de uma empresa para criar alguma coisa, eu acho que a empresa tem direito sobre a criação. Perfeito, eu concordo contigo, mas eu digo não assim, sei se eu concordo, o aluno que pegou esse material e replicou para os colegas, ele pagou pela aula.
Ele pagou pela aula, ele pagou pela aula. Aí começa, aí eu vou naquele lugar onde eu começo a discordar de mim mesmo, comigo mesmo, discordar de mim mesmo, porque não é nem porque é tênue, eu acho que não existe uma linha clara dentro da minha mente sobre esse assunto. O aluno pagou por essa aula, ele recebeu essa aula. Agora, ele difundir essa aula, se ele trouxer ipsis literis, ou seja, exatamente o que o Alê está criando, sem nenhuma conexão com algo que ele acredite, aí eu acho que ele está usando o material do cara. Mas assim como o Alessandro juntou a palestra que ele assistiu com alguma coisa para criar algo novo, eu acho que ele pode publicar. Então, se o aluno que pagou essa aula simplesmente publicar trazendo a mesma coisa que o Alê falou e alguém seguir republicando, é pirataria, né? Mas... me confunde um pouco, de novo, eu sou mais burro, lembram disso? Eu, audiência, vocês, eu sou mais burro. Então eu fico pensando assim, ó, quando a gente começa a ir para esse lugar, primeiro, vamos ver o ponto de partida, direito autoral. Qual é o papel do direito autoral? É garantir que a pessoa que criou aquela obra, seja qual for, seja remunerada por isso. Perfeito. É para isso, ponto, para ser remunerado por isso. Quando a gente começa a entender que essa obra A, ela vai sofrer uma intervenção para virar uma obra B, que tem partes da A, mas partes da C ali, que vai virar uma outra coisa, desconecta daqui, não vale mais, essa pessoa não foi co-participante desse processo. E aí, quando vai para uma escola dessas que pega isso e atribui algum modelo de liderança, algum momento de, sei lá, alguma coisa do conteúdo e elas remuneram por isso, a primeira pessoa lá que criou não se remunerou. E aí quando alunos, só que essa escola, como dá aula para vários alunos, ela pega o B, que é formado pelo A e pelo C, e ela ganha muito dinheiro nesse B, porque ela usa aquilo fervorosamente para diversos alunos. Se um aluno pega e joga isso no ambiente dele, ou alguém pega, eu posso bem, né? Por mais que eu entreguei isso para a empresa, para a escola, eu que trouxe em outro lugar, não tem essa posse de conteúdo, porque não é meu conteúdo, o conteúdo é dela. Não pode ser dono disso, que nem dar uma aula de design thinking e dizer que tu não pode usar esses slides. Não, amigo, desculpa, tem um cara chamado Tim Brown que escreveu antes, tem um livro, inclusive. Então não adianta, é uma briga de posses e remunerações que, na realidade, ela abandona o A. Ela fica acontecendo lá no C, no D, o F, G, H, I, J, Z, e o A que ganhou uma vez, às vezes uma palestra, botou uma... E eu acho que essa pessoa que eu vi a palestra foi incrível, fantástica, ela trouxe uma visão maravilhosa sobre o que ela estava fazendo, e aí eu traduzia para outro lugar, fiz uma comparação e tudo certo. Não me sinto logrado, tá? Eu me sinto logrado nem diretoral, porque na minha cabeça, não sei se é aí que está o valor. Mas eu acho que o que me marca mais é como as pessoas se apropriam daquilo, do que eu fiz, não para criar algo novo, para repetir. Sim. Então elas são o Alessandro parece minha mãe falando, o Ale aqui falando, e aí corta outra pessoa que nem viu, nem sabe que palestra não sabe nem por que não. E conta a história errada ainda, né? Conta a história errada. Ou conta a história errada, certa, não importa, mas ela está repetindo uma coisa que ela não viveu. Pois é, mas deixa eu trazer um pouco para contextos diferentes. Por exemplo, nós estamos fazendo vídeos no YouTube. Podemos estar recebendo ou não por esses vídeos. Nós um dia queremos ser monetizados, patrocinados, blá, blá, blá. Aliás, fica a dica, quem quiser patrocinar, fica a dica, é só ligar, é fantástico, é simples, fácil. Se alguém colar e fizer um corte, o que nós vamos achar? A gente não sabe o que a gente vai achar disso, porque a gente nunca discutiu sobre isso. Mas alguém faça um corte. Na teoria, eu acho ótimo, vai estar divulgando o nosso trabalho. Mas será que talvez eles não tivessem que dar o crédito? E aí vem a questão do crédito. Segunda, nós ainda não somos remunerados, mas digamos que o cara faça um corte, faça 1 milhão de views e se remunere disso. Ele está ganhando sobre o meu trabalho. Como é que eu enxergo isso? E por que eu falo isso? Porque existem software, que é um pouco mais da minha área, existe software livre, mas tu não pode pegar um software livre e vender o software. Porque tu pegou ele livre, então tu pode repassar ele livre. Essa é a regra.
mais ou menos, porque a gente sabe que não é bem assim o mundo, né? Obrigado, Daniel, pela tua transparência. Obrigado. Não, mas é que eu não vendo software, né, Daniel? Eu vendo o serviço em cima eu vendo instalação. Esses são as grandes empresas, elas fazem essa gambiarra, né? Eu não te vendo software, eu te vendo... O software é de graça, mas a minha mudança e meu suporte eu cobro. Tem esses... Eu acredito demais, cara, dentro disso que tu tá falando e conectando com o que o Ale trouxe, eu acredito muito no dar o crédito, né? Então, se um cara pega o nosso vídeo e tira um corte daqui, publica em algum lugar, dando crédito que veio do Ampliadamente, e ele chega a bilhões de views, e ele sai remunerado, mas o crédito está lá junto, e as pessoas, bilhões de pessoas passam a nos conhecer, esse bilhão de pessoas, aí cabe a nós conseguir usar esses bilhões de conhecedores do podcast para a gente monetizar. Porque se o cara copiou de nós, é porque a gente tem conteúdo para fazer mais, fazer de novo, é porque a gente tem vários conteúdos para fazer. Então eu preciso fazer com que esse cara que assistiu lá tenha interesse em chegar aqui, e aí o crédito eu acredito que é essa forma, e aqui ele vai dizer, nossa, velho, eu vou começar a beber da fonte, porque a fonte é muito mais rica. Então eu entendo que no caso palestras e aulas serve um pouco assim, né? Também. Tem essa palestra, é o terceiro cara que dá o crédito, né? Ele tá dizendo, isso aqui é lá do Alê. Dá o crédito. Por isso que eu quando eu apresento, e de novo, eu sou um dos que conhece a história do começo ao fim, tanto a história da palestra que ele assistiu, quanto a história das pessoas usando sem ter assistido. Toda vez que eu falo, eu trago o nome dela, digo onde foi, digo que o Alê foi, e, bom, um amigo foi, assistiu assim, assim, assado, ela falou isso e foi. Porque eu já vi até as pessoas, não vou entrar em detalhes aqui, mas são 13 slides sobre o assunto. São 13 Primeiro slides. dando crédito para a mulher, e os Sim, outros na capa, dois, assim, pá! Quem é ela? Os dois trazendo o assunto. Eu já vi as pessoas tirando o crédito da mulher, trazendo só o assunto. Então, aí tá hiper errado, né? Tá hiper errado. E toda vez que eu vejo isso, eu comento, cara, olha só, bota os 3 aqui, porque esse primeiro é importante para contextualizar e para dizer quem é e da onde vem esse negócio. Né? É o crédito. As pessoas, a gente está numa fase que tudo é muito acessível, e por ser acessível não é de ninguém. Então a gente, e de novo, não é meu, tá? Mais que você esteja falando sobre isso, eu não sinto essa posse. Eu sinto engraçado porque é como se tu escrever um texto e a pessoa lê tua redação. Como assim tá lendo minha redação como fosse tu? Que engraçado isso, é meio estranho, é meio fora do... Agora, eu não sinto essa coisa tão de roubo, mas eu acho que tá fácil demais. E o ser fácil faz que as pessoas usem o trabalho dos outros como escada. De novo, eu tô falando de monetização, tô falando assim, que as pessoas estão parando de pensar, de refletir sobre as coisas, estão começando a usar referências de outras para ganhar um mérito, ganhar um pouquinho do que ela construiu. Eu tô se apropriando disso. Na área de TI isso era muito comum, né? É muito comum da TI se matar e a área de produtos levar o crédito. O que eu notei na minha vida foi, cara, depois que o cara começa a comer na tua mão, ele sabe que depende de ti. Porque quem tá entregando é tu. Né? Então, eu acho que essas pessoas, elas são assim também. Essa falsidade, esse roubo dura pouco, sabe? É um fogo de palha. Na verdade, vai faltar o conteúdo para dar continuidade. Eu acredito nessa justiça humana. Divina. Vai, mas, de novo, como tá muito fácil de conseguir e muito fácil de distribuir, elas ficam nessa linha da água que aprofundam, e tem muito oceano para elas perdurarem. É um mercado que compra isso. A gente consegue boiar por muito tempo, né? Conhece ela por muito tempo, de galho em galho vai boiando. Mas eu vou fazer um contraponto aqui, curioso e interessante. Não somos nós também a imagem que me veio na mente, Ale, com base no que tu falou, eu vou pegando de um monte de referências, construindo, me veio uma colcha de retalhos. Né? Uhum. Mas não somos nós também uma grande colcha de retalhos? O que a gente sabe, a gente não pegou de um monte de gente em todos os lugares. O que eu acho que acaba valendo, e o que vai diferenciar o joio do trigo nisso aqui,
é a tua capacidade de ter um senso crítico, é a qualidade da tua costura nos retalhos. Eu acho que essa é a lógica. Tu faz um zipando de retalho com durex, ou o teu acabamento é perfeito, que se virar o verso vai dar para... Nem qualidade, eu acho. Eu acho que tem a ver com como tu conecta cada pedaço com cada pedaço desse retalho. Então, por exemplo, eu tenho 2 conteúdos muito clássicos, que tu conhece os 2 conteúdos, tá? Os 2 conteúdos eu peguei e coloquei, bum. Não tá falando de verde, trouxe, ó, verde com verde. Não, nada a ver. Eu peguei verde numa aula de pneu. Só que eu falei que o verde tem a ver muito da onde vem a borracha, que a borracha, porque é feita, captada por seringueiros, ela tem uma construção. Ou seja, o que eu fiz? Eu sempre usei como meu olhar, eu sempre usei como insumo para trazer aquilo que eu acredito. Ou seja, nunca foi puro. Eu sempre construí em cima para fazer a ligação que eu quero fazer para aquele novo contexto. Eu acho que isso é a riqueza. Aí vem a questão que nós estávamos falando, que não foi antes ou depois de nós começarmos a gravar, que é a colaboração, né? Hoje nós estamos num mundo colaborativo, até por facilidade de comunicação, mas tu tem uma ideia, outro coloca mais valor em cima da ideia, outro no outro mundo. Isso não é novo, tá? Se tu olhar a teoria da relatividade de Einstein, foi baseado numa outra teoria de 100 anos antes, de uma outra teoria de 200 anos antes. Então, a colaboração, ela sempre existiu, porque o conhecimento vai se sobrepondo. Então, eu acho que é um pouco disso. Mas essa questão autoral, ela também tem uma questão de identificação, tem uma questão de inteligência. Será que, então, o segredo poderia ser a arma contra isso e não a lei, digamos assim, né? Se o cara descobrir, bom, é de todo mundo. Porque, se olharmos coisas eletrônicas, a Apple, nós poderíamos botar aqui, podcast da Apple. Será que nós estamos só enganando ou nós estamos usando uma marca indevida? Porque qual é o limite, né? Qual é o limite, né? Qual é o limite? O que é domínio público? As frases que a gente usa são domínio público ou deveríamos pagar por elas, né? No fim do dia, o que a gente acaba trazendo, e eu acho que vale aqui, a frase é o que menos conta no meio da nossa conversa. Ela é insumo. É o que a gente traz a partir dela, né? Então, é insumo, exatamente. Ela é básica. Seguindo a nossa lógica, nós estamos dando crédito sempre para as frases. Opa, né? Então, sem dúvida. Eu acho que isso também é legal. Crédito. A gente tenta trazer o crédito certo, né? Sim, é desse cara, procurei. Não é por falta de esforço, né? Pode ser por falta de competência, mas não de esforço. Bom, pessoal, é isso, exatamente. Esse aqui foi um momento na tarde de o nosso Ampliadamente, no meio de uma discussão de pauta, porque não abrir para o público, e aguarde, faremos muito mais desses a seguir, tá bom? Valeu, pessoal, tchau, tchau, até mais.